corações, nossas vidas por este dia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia de vida, mais um dia para estar juntos na Tua casa, com outros irmãos, para adorar nosso Deus. Ajuda, Senhor, nós neste dia para ser guiados por Ti, Senhor, que nós podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Dedicamos esse culto, esse dia, o ensinamento, as orações, tudo a Ti, Senhor. Seja glorificado entre nós esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à nossa leitura bíblica nesse momento. Nosso texto bíblico é em Salmos capítulo 84. Vou pedir, irmãos, por favor, por gentileza, para ficar em pé. Vamos ler juntos Salmo 84. Eu vou ler os versículos ímpares. Vou pedir aos irmãos para ajudar lendo os versículos pares. Tem 12 versículos aqui. O título desse salmo: Saudades do Templo ao Mestre de Canto. Segunda melodia, os lagares. Salmo dos filhos de Corá. Versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois o dia dos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem se
sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem te confia. Amém. Vamos ler mais uma vez versículo 10. Repetir juntos, versículo 10. Pois um dia dos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Amém. Deus abençoe a tua palavra. Esse dia em pé vamos cantar uma música de louvor ao nosso Deus. Grandioso és tu. Senhor nosso Deus, Senhor Pai, sim, Senhor, como louvamos,
és tu, Senhor. Maravilhoso, exaltado seja o teu santo nome, Senhor Deus. Vamos estar aqui com mais domingo, unidos como irmãos, como igreja, para louvar a Ti, merecer teu santo nome e dizer que o Senhor é bom, justo e fiel. Nós amamos estar aqui, reunidos todos os domingos, amamos estar em comunhão, somente contigo, Senhor. E agradecido, Senhor, estamos aqui por ter o Senhor como Deus e ter mais um domingo aprendendo do Teu reino com os nossos pastores, com nossos professores da escola das crianças. Nós agradecemos, Senhor, pela Sua misericórdia sobre nossa vida, Senhor. Tu somente seja exaltado, Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, pode sentar? A palavra está aqui. Bom dia a todos. E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém, queridos. Que bom estarmos aqui mais um domingo reunidos para adorar o nosso Deus, aprender do nosso Senhor. Que bom começar cantando que o Senhor é grande, grandioso é o nosso Deus. Né? Louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Queridos, alguns avisos antes da divisão para nossas salas. Primeiramente, queridos, eu queria dar uma palavra de louvor à igreja, né? Louvor aos irmãos. Foi levantada uma boa oferta para o missionário Francisco, né? E a sua família que nos visitaram semana passada. O senhor até falou que talvez eles estejam aí mais tarde no culto de adoração, e é até bom, né? Que aí eles não... a gente, sem constrangê-los, né? Apesar que somos igreja do Senhor, mas eu queria dar uma palavra de louvor à igreja. Aqueceu meu coração a generosidade dos irmãos em ofertar, né? Que Deus os retribua mais e mais por essa intenção do coração, essa atitude de ofertar a uma família, né? Que Deus abençoe, querido. Fiquei muito feliz mesmo assim com a atitude da igreja, sinal que nós estamos aprendendo a palavra, estamos querendo viver a fé e fazer o que agrada ao Senhor. Deus abençoe os irmãos, viu? A gente precisa fazer essa palavra de louvor aos irmãos. Queridos, olha, o boletim está ali. E o mês de junho tem bastante atividade, hein? A gente fica lutando para ter os sábados. Importante uma palavra aqui. Por que a gente não coloca as programações todos os sábados, né? Porque nós não entendemos que, assim, é sadio, né? Todos os sábados temos programações, sempre temos eventos, né? Eu sei que tem irmãos nossos que fazem isso com mais frequência, mas nós entendemos que, assim, é sadio você passar um sábado com a sua família, né? Um sábado estando descansando em casa. Então por isso nós não colocamos atividades todos os sábados, mas esse mês de junho a gente tem atividade todo sábado do mês de junho. Então é um mês atípico na nossa realidade, tá? Começando por ontem, como o irmão Ricardo disse, pastor, tecnicamente é o último sábado de maio. Eu falei, verdade, né? A gente começa quase como o primeiro sábado de junho, mas não foi. Foi o último sábado do mês de maio. Foi muito bom estar aqui com os pais, sentir falta de outros pais aqui para estarem conosco, né? Principalmente os pais de crianças, como foi colocado lá no nosso grupo, né? A importância de nós cuidarmos dos filhos. O tema dos nossos encontros, né? Foi um bate-papo muito bom, né? Regado pela palavra do Senhor, né? Por experiências dos irmãos. Então foi muito gostoso ontem. Eu me senti assim, muito alegre de estar falando sobre algo tão importante que são os filhos, né? Então, criando filhos para a glória de Deus, esses vão ser os nossos encontros. Pretendemos fazer mensalmente, tá? Nós estamos ajustando o dia, mas mensalmente o encontro com os pais da nossa igreja. Convido você, né, que é pai, esteja presente. Pastor, mas eu não sou pai de criança, eu posso participar? Até pode, né? Mas o foco são os pais de crianças, tá bom? Nossa intenção é falar especificamente sobre as crianças, o cuidado. Vão ter assuntos, né, sobre disciplina, sobre ensinamento, aconselhamento, sobre direção, limites, ou seja, vai ser uma bênção. Ontem foi muito bom, Pedro. Ontem eu percebi que a gente não queria terminar, né?
mas ele tinha um almoço de hoje. Aí algumas mães tinham que fazer o almoço. Então, a gente falou, para garantir o almoço de hoje, a gente termina um pouco mais cedo, né? Mas foi muito bom, foi uma conversa muito gostosa. Já vamos marcar. Essa já ficou para o mês de junho, tá? Então, para o mês de julho, nós depois mencionaremos aí aos irmãos, tá bom? Então, rapidamente aqui, para não tomar tempo da nossa aula, né? A Ana Fernanda fica assim, fala rapidinho, né? Rapidinho para a aula, né? Fala certo, é isso aí. Queridos, vamos lá. Semana que vem é o primeiro sábado de junho, tá? Então nós vamos ter o evangelismo, só que o treinamento de professores é no segundo sábado. Então, como nós estamos algumas atividades diferentes no mês de junho, então o treinamento de professores vai ser já na semana que vem, tá bom? No primeiro sábado de junho. Então, dia 7, vai ter o treinamento de professores aqui a 1h da tarde, normalmente, tá bom? Vai ter o evangelismo, às 16h30, né? Então, nós vamos, os irmãos que participam do evangelismo estão ali com os professores, já podem emendar depois, já sair no evangelismo ali, vai ser uma bênção, tá? Eu quero desafiar os irmãos, né? Desafiar e encorajar você. Pastor, eu não sei falar direito. Eu vou te dar um conselho. Saia com alguém. Esteja só do lado. Sabe assim? Esteja só do lado e veja como essa pessoa faz. Né? Vai ser bom para a sua vida. Importante evangelizarmos, irmãos. Importante nós pregarmos o Senhor Jesus. Então venha. Pastor, eu não sei falar. Não se preocupe. O pastor quer vai orientar você. Vai falar para você, fica quieto. Não. Ele vai chegar para você e vai falar assim, olha, só me acompanha, só vai com a gente, só ouça. Irmãos, desafio você, homem, mulher, sabe assim, jovens, idosos, né? Venham evangelizar, venham ver essa bênção de pregar o evangelho, de falar do Senhor Jesus para as pessoas. De novo, vou frisar mais uma vez, pastor, eu não sei falar, não sei como fazer, não tem problema. Esteja aqui, você vai ser orientado, de repente você vai acompanhar ali, o pastor quer, ou acompanhar um outro irmão. E o outro irmão vai falar, você vai falar assim, tá, é assim. Então vai ser uma bênção para a sua vida. De repente você nunca fez isso. Oportunidade de fazer no sábado que vem. Tá bom, queridos? Então quero encorajá-los, desafiar e encorajando. Você está aqui no sábado às 16h30 para essa saída aqui no bairro de pregar o evangelho às pessoas. Tá bom, queridos? Rapidamente então dia 7, próximo dia 7, treinamento de professores. Dia 14, nosso culto de missões, às 19h. Então, dia 14, temos o culto de missões aqui. Pastor, notícia do irmão Drew? O passaporte saiu, né? Só falta o visto agora. Esperamos no Senhor que vai dar tudo certo. Então, nós vamos receber esses dois irmãos aqui, vamos recebê-los mesmo. Tá, irmãos? Então, a irmã Diné falou assim, pastor, vai ter almoço no domingo? Eu falei assim, então vamos almoçar 2 vezes eles. Tá vendo? Mais um domingo de almoço. Então, nós vamos almoçar com eles no dia 15. Nosso culto aqui, vamos fazer um outro almoço. E no dia 19, na quinta-feira, nós vamos ter um piquenique. Vou estar com esses irmãos também. Então, queridos, nós vamos receber a importância da hospitalidade da igreja. Pastor, eu não sei falar inglês. Tem alguns irmãos e irmãs aqui que sabem, né? Fica do lado ali, você de repente vai falar para ele hi, se eu falar hi, ele vai entender. Né? Falar hi, ele vai entender. Né? Ok, thank you. Aí, tá vendo? You're welcome. Vai aprender algumas palavras aí. Vamos receber bem esses irmãos, né? Vamos realmente acolhê-los. Né? Eles vêm visitar especificamente a nossa igreja. Vai ser o nosso trabalho. Né? Então, vamos receber bem o pastor Chris e o irmão Drew aqui. Eles chegarão no sábado, dia 14. Então, dia 14, culto de missões. Né? Vamos ter aqui toda a decoração do nosso espaço para o culto de missões. Né? Então, aproveitando aqui, irmãos, rapidamente também, eu falei com o irmão Felipe, que vai ter um trabalho nos indígenas, e ele pediu para que orassem, mas depois eu vou trazer mais detalhes desse trabalho do nosso irmão Felipe, que está no Brasil ainda. Tá bom, queridos? Então, dia 14, culto de missões, dia 19, piquenique na quinta-feira. Tá bom? E aí, irmãos, nós vamos ter mais 2 reuniões. Seria o jantar de casais, dia 14, né? Então, nós vamos jogar o jantar de casais para o dia 28, o último sábado. Tá bom? Por que o último sábado? Porque dia 21 é o terceiro sábado do mês. Ei, pastor, então todo sábado, Então tá bom? Então, vamos lá. 7 treinamentos de professores, 14 culto de missões, 21 reunião de homens e mulheres e dia 28 jantar de casais. Tá bom? Mas tem mais uma atividade ainda. Eu não esqueci dos solteiros. Tá bom, solteiros? Da nossa igreja, na sexta-feira à noite, nós teremos um tempo com os solteiros. Né? Aqueles que não estão mais casados, aqueles que não se casaram. Então nós vamos ter um tempo com eles. Nós vamos conversar sobre os propósitos de Deus, você vivendo hoje só.
você não estando mais casado, né? Ou você não estando casado. Então, na sexta-feira, às 19 horas, dia 27, tá bom? Só recapitulando: 7 treinamentos de professores, 14 cultos de missões, 21 reuniões de homens e mulheres, 28 jantar de casais. E 27, na sexta-feira, ativo dos solteiros. Vamos colocar essa agenda lá no nosso grupo, vai ficar mais fácil. Tá bom, Pedro? Musicalização também, a Deus já deu mais uma atividade pra gente ali, né? Então, no terceiro sábado do mês, tá certo? Não, mas vai ter musicalização, tá bom? No terceiro sábado do mês. A programação do terceiro sábado continua, tá? A do primeiro sábado também continua, é que nós vamos adiantar do treinamento de professores. Tá bom, queridos? Nós vamos posicionar na semana, mas se preparem, né, para estar aqui com esses dois irmãos. Nós vamos almoçar com eles dia 15. Durante a semana, o pastor Kevin vai fazer a agenda deles ali. De repente nós conseguimos ter um tempo maior com eles ali. Como são homens, talvez reunir os homens, a gente vai pensar sobre isso. Tá bom, queridos? Nós vamos receber bem o pastor Cris e o irmão Drew aqui no nosso meio. Ok, queridos? Vamos dirigir para nossas salas. Que tenham todos uma excelente aula. Vamos um pouquinho mais para trás aqui. Muito bom, irmãos. Obadias. Quem foi Obadias? Foi o profeta. Esse aqui mesmo. Bem. José, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Está lá na Bíblia, Obadias. Tá lá. Muito bem, nós vamos. Profeta Obadias. Nós vamos recapitular um pouco da aula da semana passada. Nós vamos caminhar um pouquinho mais também na continuidade aqui. Hoje terminamos permitindo o Senhor, essa reflexão que temos feito do profeta Obadias. Eu vou ler os versos 10 ao 14. Vamos acompanhar a leitura, por favor. Profeta Obadias, como não tem capítulos, ele só tem um capítulo, não tem mais capítulos, a gente já vai direto no versículo, a gente não dá referência, mas algo quando você for ensinar esses profetas que tem, esses livros que tem um capítulo só. Verso 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos te levarão os bens, e estrangeiros entrarão pelas portas e deitarão sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de iniciarmos cantando, orando, lendo a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento. Eu te louvo, eu te agradeço, Deus, pela bênção de podermos nos reunir para estudar a Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor Deus. Carecemos da iluminação do Teu Espírito, para o entendimento da Tua palavra, para uma prática, Senhor Deus, uma vida que glorifique o Senhor.
Mais uma vez eu te agradeço, te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos aqui, então, no livro de Obadias. Por que fizemos esse parênteses do livro de Malaquias para o livro de Obadias? Por que fizemos esse parênteses? Por que fizemos esse parênteses? Estávamos estudando o livro de Malaquias. Cronologicamente, Malaquias é o último ali, até a promessa daquele que iria preparar o caminho. Aí nós fizemos um parênteses e voltamos para o livro de Obadias. Por quê? Porque Obadias não fala para o povo de Israel. Isso é importante. Ele fala para quem? Fala para Edom. Muito bem. Edom. Quais outros profetas que não falam diretamente para Israel? Jonas. Jonas e Naum. Muito bem. São dois profetas que não falam diretamente para o povo de Israel. Muito bem. Então tem uma mensagem, então tem direcionada a Edom, né? Lembra que eu fiz um mapa e disse aos irmãos que todo domingo sai um mapa 3D, né? Não venha porque é só aplicação 3D mesmo, viu? A gente tá, vocês vão me ajudar aqui. Olha os pontinhos. Bem, aqui muito importante, esse outro aqui também. Tá. Esse daqui é importante. E esse daqui é muito importante. Pastor, eu deveria saber todos esses pontinhos? Sim. Tá? Esse a gente viu semana passada. Esse não. Ó, vai vermelho, né? Agora os outros. Não, tem um outro aqui também que nós vimos semana passada. Aqui eu. Alguém sabe o que é isso? Essa região para cá? Egito. Isso a gente só viu semana passada. As outras, nós todos vamos lá. Aqui. Isso. O mar Mediterrâneo. Também aparece como mar grande, né? Muito bem, vamos lá. Vamos aos pontinhos aqui. Esse daqui e esse daqui. Esse de baixo. Esse aqui. Pastor, é que o mapa ficou muito 3D, eu não consegui entender muito isso. Mas aqui é Jerusalém. Se aqui é Jerusalém, aqui é Samaria. Aqui fica tranquilo, né? Esse aqui. Por quê? Porque lembra da linha imaginária aqui? Porque imaginária, porque ela não existe. Do lado de cima é Reino do Norte. Embaixo é Reino do Sul. Bem, até aqui tranquilo, né? Então vamos para os pontinhos do lado de cá. Vamos lá, vamos ver isso aqui. Babilônia, bem. Legal como vocês falam, dá para perceber o medo de errar, né? Pode falar. Esse de baixo é, então, esse aqui é Babilônia? Os caldeus. Os caldeus. Os caldeus.
Suzana. E aqui? Nínive. Aqui, queridos, nós estamos nas capitais dos impérios aqui. Olha que interessante aqui. A gente ficar claro para nós. A capital do Império Babilônia, né? Própria Babilônia. A capital do Império Persa, qual que é? Suzana. E qual que é a capital do Império Assírio? Joias. Isso é importante. Importante. E hoje nós estamos olhando para essas regiões as quais, né? As quais Obadias vai pegar para uma delas, né? Qual delas? Não apareceu ainda. Vamos ver. Vamos lá. Aqui eu coloquei Reino do Sul. Mas eu vou apagar um pouquinho essa linha imaginária aqui. Vou colocar aqui. RS, tá? Aqui fica mais fácil. Só por causa do espaço aqui, que a gente vai precisar de RE. Tirar a linha imaginária. Nós falamos os 4 vizinhos de Israel. Né? Então, vamos ver, um está mais ou menos aqui, o outro está mais ou menos aqui, o outro eu vou puxar um pouquinho para cá, e o outro está aqui. Lembra o nome deles, não? Amém, olha lá, amém. Amém. Aí, qual o nome deles? Amonitas. Aqui? Moabitas. Aqui? Edomitas. E aqui? Midianitas. Os filisteus vão para esse lado de cá. Bom? E por que eu coloquei esse pontinho? Esse pontinho é muito importante. Onde fica aqui? Aqui é a região de Edom, né? Mas aqui é um lugar muito marcante aqui para o povo de Deus, que está totalmente ligado aos edomitas. Esse local aqui aparece para nós, como contexto da nossa aula, lá no deserto. Cádiz, muito bem. A minha cola me lembrou. Olha aí, ó. Cádiz, Barneia, né? Cádiz, né? Tá, muito bem. E aqui é o Monte Sinai. Aqui é o Sinai. Muito bem, preenchemos o nosso mapa aqui. Então, Obadias está pegando para quem? Para esse povo aqui. Certo? Esse povo. Você vai no livro de Juízes, você vê os midianitas. Lá vão aparecer os midianitas, vão aparecer os filisteus. Ruth, Moabita. Olha só. Eles vão lá. Então, esse quadro para nós, esse mapa para nós, né? Eles estão ligados a esses profetas que nós estamos vendo, que fizemos esse parênteses maravilhoso, né? Então, Obadias falou para Edom. Nós vamos ver que Jonas e Naum falaram para quem? Para Nínive lá. Esse povo de cá. Porque nós estamos olhando a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. Então, é importante. Então, vamos lá. Vamos continuar, então, a nossa revisão rapidamente aqui. Quase que eu saio na foto ali, mas nem tirando, né? Isso ali, tá? Vamos lá. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor e as nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Essa foi a visão de Obadias diante do povo de Edom. Lembra da justiça divina? Não vos enganeis de Deus, não se zombem, pois aquilo que vamos semear, isso também se fará. Isso acontece na vida de Edom, isso acontece na vida de todos.
Deus é justo. Isso é algo que muitas vezes as pessoas, de uma certa forma, acabam escondendo isso, mas é algo real, é que Deus é justo. Deus, mas pessoas falam, Deus é bom mesmo. Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Deus vai julgar Edom. Olha, os períodos, né? 587, 760 e 660, 100 anos depois. É tão interessante que a pregação de Jonas, né, promove aquele arrependimento e a mensagem na aluna de condenação, né, 100 anos depois. Interessante. Sedom, Nínive e Nínive. Então aqui e aqui, mensagem dirigida para Jonas. Só para a gente... Não, depois a gente vê, Jonas. Eu queria trazer uma informação aqui, mais ou menos o jogo que está aqui, né? E a decisão de Jonas para ir contrário ao Senhor. Depois a gente vê. Aqui são datas da profecia, né? Que possivelmente, né, o livro de Obadias pode ter acontecido entre essas 4 datas aqui, reinado de Jeorão, de Amazias, de Acás, de Zedequias, mas provavelmente nesse período de Zedequias, pelo relato do versículo 10 e 14 que foi lido de Obadias, foi a data da pregação de Obadias, né? Então qual que é a descendência do povo de Edom? Esaú. Lá em Gênesis nós vimos isso, né? E a partir de Esaú ali, nós temos a descendência de Esaú, que era ruivo. Interessante que a tradução de Edom é vermelho. Então por que esse vermelho é tão característico na pessoa de Esaú? Porque ele é ruivo? Pode ser porque ele é ruivo, mas as lentilhas preparadas eram cozinhado, que era vermelho. E o que aconteceu com esse cozinhado? Ele trocou. Pelo quê? Ele é de primogenitura. Queridos, na Bíblia, a gente tem um entendimento de que a revelação é progressiva, até chegar ao Apocalipse, no seu final, né? Então, quando nós olhamos o relato de Gênesis 25, né, a gente consegue perceber características de Esaú, né? Ele vende o direito de primogenitura por causa do cozinhado. Ele diz que estava a ponto de morrer, né? Então ele não estava a ponto de morrer para continuar com o direito de primogenitura, mas por causa do cozinhado ele vende o direito de primogenitura. Por que eu estou dizendo que a revelação é progressiva? Porque lá em Hebreus vai dizer que o coração de Esaú era impuro. Então é isso que nós entendemos como revelação progressiva. A palavra de Deus ela é inspirada, toda ela, Antigo e Novo Testamento. Então quando algumas pessoas dizem, eu já disse isso mais uma vez na nossa igreja, mas nós estamos na época da graça. O Antigo Testamento é um Deus irado. Gente, um Deus misericordioso, como nós estamos vendo. Então, toda a Escritura é para Deus. Agora, nós precisamos entender ali o Antigo Testamento, né? Ele vai nos apontar para Cristo, o cumprimento em Cristo e a promessa para a igreja e a esperança da volta do Senhor Jesus. Então, nós vemos lá em Gênesis 25 a questão do Esaú. Nós vemos isso, é claro, em relação a isso. Agora, a descendência dele vão ser os edomitas, né? Então nós vamos ver que os edomitas, alguns feitos dele nós vimos semana passada, nós vimos que eles impediram o povo de passar em sua terra. Aonde que eles estavam? Aqui, em Cades Barnea, quando isso aconteceu. Moisés chega para ele, deixa-nos passar pela tua terra. Não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços, iremos pela entrada real, não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse, não passarás por mim, para que não saia eu a espada ao teu encontro. Então, lá em Números 20, vai nos contar esse relato, né? De como o rei dos edomitas, ele não deixava o povo passar na terra. Porque era característica dos edomitas se aliarem aos inimigos, era característica dos edomitas irem contra o povo de Deus. Só que eles eram irmãos. E foi isso que Moisés disse, inclusive, o rei ali dos edomitas. Em Juízes vai repetir esse acontecimento. A batalha de Saul,
aqui nós vimos semana passada, tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor. Quem eram os inimigos? Alguém lê, por favor. Contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. E para onde quer que se voltava, era vitorioso. Olha só, queridos. Então, os edomitas, irmãos, descendentes de Esaú, se aliaram e era como inimigos, como fosse o povo de Moabe, os moabitas, né, como os reis de Zoar, como os filisteus, o povo ficava praticamente nessa região aqui, era uma oposição ao povo de Deus. Oposição ao rei Salomão, levantou o Senhor contra Salomão, adversário, Haddad, o edomita, que era da linhagem real de Edom. Aliança com os inimigos. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns meunitas. Meunitas eram os moradores de Seir lá, eram descendentes de Edom, nós vimos semana passada. Então eles se aliavam aos inimigos, né? A rebelião contra o rei Jeorão, por isso que talvez uma das datas do livro de Obadias foi nesse período, mas os acontecimentos apontam para 587, lá, 586. Então, nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o rei de Judá. Em 2 Crônicas 28:16, naquele tempo mandou o rei Acás pedir aos reis da Síria que o ajudassem, pois vieram de novo quem? Os edomitas e derrotaram Judá. Por isso que, se você prestar atenção na leitura do verso 10 ao 14, né, ali diz que eles se alegravam quando Israel não ia bem. Né? Esse é o texto que nós vimos. Semana passada, nós dividimos o texto ali, para a gente entender bem lá, por causa da violência feita pelo irmão Jacó, cobrou-te-á vergonha e serás exterminado. Quais eram as reações de Edom? No dia em que vocês estavam presentes e não fizeram nada, estranhos entraram pela porta, estrangeiros, e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Então, os edomitas eram um desses do povo. No dia da calamidade de Jerusalém, eles não deveriam ter olhado com prazer. No dia da sua ruína, eles não deveriam ter se alegrado. Então era a marca de Edom ir contra Jerusalém. No dia da angústia, eles não ter falado de boca cheia. No dia da sua calamidade, não deviam ter entrado pela porta do meu povo. Ou seja, essas marcas, né, que Deus vai julgar, e é isso que nós estamos vendo, a justiça de Deus, que os edomitas eram sim culpados. Por isso, quando nós vemos Romanos 1, queridos, que Deus fala que os homens são indesculpáveis, é porque são indesculpáveis. Porque são indesculpáveis. Quando alguém faz uma maldade, ele sabe exatamente que há uma maldade, ainda que seja a lei de Romanos 2, que é a consciência. Ele tem. No dia da calamidade, não devia ter olhado com prazer. No dia da calamidade, não devia ter lançado mão dos bens de Jerusalém, para exterminar os que escapassem. Não devia ter parado em encruzilhada. Até aqueles que estavam escapando, eles paravam no dia da angústia. Não deveria ter entregado aqueles que estavam. Então, ou seja, Edom estavam tendo práticas que eram perseguições ao povo de Israel. Salmo 137, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, até os fundamentos. Essa é a escrita do Salmo 137. Regozija-te e alegra-te ao filho de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice se passará também de ti, embebedar-te-ás e te desnudarás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filho de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filho de Edom, descobrirá os teus pecados. Esse juramento aconteceu ao povo edomita. Né? Outras profecias, Isaías 34, né? Profecias contra Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Mas aqui, os ribeiros de Edom se transformarão em piche, o seu pó em enxofre, a sua terra se tornará em piche ardente. Então, não só Obadias, mas como Isaías, como Amós, por 3 transgressões de Edom, de 4, não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia. A sua ira não cessou de despedaçar e reteve a sua indignação para sempre. Então Amós também pregou contra Edom. Jeremias também falou a respeito de Edom. Ou seja, irmãos, né, eu falei isso aos irmãos, né? Deus é todo poderoso. Ele pode fazer as coisas, porque tem todo o poder e soberania, e não dá explicação nenhuma.
Por isso, com aquelas discussões de eleição e livre-arbítrio, né? As pessoas estão querendo encontrar uma justificativa para Deus se explicar o porquê Ele escolhe uns e não escolhe outros. Deus não tem que dar explicação de nada. Ele tem todo o poder. Se ele falar, pronto, eu amei a Jacó e aborreci Esaú, porque ele falou em Malaquias, está resolvido. Ele não é Deus? Agora, se é um Deus de acordo com o nosso pensamento de tamanho, de poder, e aí vai ficar um Deus que não é o Deus da Bíblia. Mas Deus ainda deixa Isaías, Amós, Jeremias, né, o próprio Ezequiel, o próprio Obadias, Malaquias, falando sobre Edom. Também Ezequiel faz a profecia com relação a Edom. Assim diz o Senhor Deus: visto que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpadíssimo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus: também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele homens e animais, torná-lo-ei deserto, que desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom, por intermédio do meu povo Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Horrenda coisa é cair na mão de Deus irado. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, e eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Então a atuação do Senhor não é somente no povo de Israel. Não é à toa que temos Obadias, Edom, Jonas e Naum pregando a outras nações. É à toa que Deus envia Paulo, Barnabé, Silas, né, acompanhando Timóteo, Tito, né, em tantas regiões, pregando o Evangelho. Não é à toa que o Evangelho chegou em tantos campos. Não é à toa que o Evangelho está sendo espalhado nesse mundo. Por quê, queridos? Porque o Senhor é grande também fora dos limites de Israel. Pastor, Oi? isso que a gente está estudando, né, embora seja as bases da fé, mas é um assunto difícil de a gente entender. Porque, por exemplo, Edom, que a gente está falando, Deus usou a maldade de Edom, a rebeldia de Edom, para, por exemplo, não deixar o povo de Israel entrar na terra prometida. Eles iam morrer ali no deserto, né? Então Deus usou a maldade de Edom, a rebeldia, para tratar, para disciplinar o povo de Israel, né? A gente viu também, agora o irmão estava compartilhando, que Deus usou a maldade de Edom para disciplinar quando o povo estava sendo levado preso, né? E não deixar ninguém escapar para todo mundo ir preso, né? Então, assim, Deus usando um povo ímpio, um povo perverso, para cumprir o seu plano, né? Só que em contrapartida, né, Deus também responsabiliza o pecado deles, né? Que é o que a gente está vendo. Deus, ele também é justo, né? Então, assim, a gente vendo as bases da fé, por exemplo, muitas vezes Deus usando reis, né, ímpios, para disciplinar o seu povo. Embora esse rei ímpio também é alvo da justiça de Deus, ele é culpado também. Então, assim, são assuntos muito profundos aí. Exato, mas, irmãos, diante dessa palavra do irmão Tiago, qual um livro da Bíblia que deixa isso claro para nós? Antigo Testamento. Nós já vimos. Estou querendo dar uma ajuda para vocês. Assim. Começa com... Se eu falar a primeira letra, vocês vão acertar, né? Mas tá bom, quero que vocês acertem mesmo. Começa com H. Abacuque. Qual foi a pergunta de Abacuque? Até quando, Senhor? Até quando? O Senhor vai usar esse povo ímpio? O Senhor é puro de olhos? Deus falou assim: eu vou trazer uma nação ímpia para disciplinar vocês. Quem foi essa nação ímpia? A Babilônia. A Babilônia. Deus falou: vou usar, porque lá ele fala os caldeus. Então Deus usou, na sua palavra, no livro de Abacuque, os
babilônios para disciplinar o povo dele. Aí quando Abacuque falou, mas Senhor, como é que o Senhor vai usar esse povo ímpio? O Senhor que é puro de olhos? Ele falou assim, olha, escreve isso aí. Faça um outdoor, onde todo mundo vai ver os meus feitos. O Senhor não dá explicação para Abacuque. Como Abacuque termina o livro dele? Alguém lembra? Ainda que a figueira não floresça, olha, a flor não vide, né? Ou seja, eu vou louvar o Senhor. Por quê? O Senhor não deu explicação nenhuma para Abacuque. Abacuque, vou fazer isso por causa disso. Não, eu vou disciplinar o povo, ponto. Isso é soberania. Isso é utilizar, né, do povo para morrer no deserto, como o irmão colocou, né, para o povo não escapar do exílio. Isso é soberania. Por isso que quando a gente tem soberania de Deus, eu entendo que às vezes muitos irmãos nossos não conhecem verdadeiramente a soberania de Deus. Eles falam que Deus é soberano, mas determinadas ações parece que Deus é tão pequeno. Parece que Deus é tão pequeno. Ah, mas Deus seria mau se ele fizesse isso. Deus é Deus, irmão. Deus mandava entrar na cidade e acabar com tudo, exterminar tudo. Será que a cidade só tinha homem mau? Não tinha mulher que era má, não? Mulher também foram poupadas. Os jovens foram poupados? Crianças foram poupadas? Animais foram poupados? E aí? Conciliza aí com essa visão mundana aí, de um Deus bonzinho, um Deus Papai Noel. Aliás, nem Papai Noel, né? Porque Papai Noel ainda tem que se comportar bem para ganhar presente. Não é isso? Não, Deus dá, porque Deus é bom. Isso é loucura. Senão Deus é Bíblia. É isso que precisa ser pregado, ensinado e evangelizado. Isso que eu falo para os irmãos. Qual que é? Qual a motivação em evangelizar? Glorificar Deus. Porque eu vou dizer uma coisa, você parece ser chocante. Mas se aquela mensagem da salvação, Deus converteu o coração daquela pessoa, Deus é glorificado. Sim ou não? Amém? Se aquela mensagem é uma mensagem de justiça e vai condenar aquela pessoa, Deus é glorificado, sim ou não? Assim é Deus, queridos. Cuidado, porque às vezes no seu coração pode estar um Deus bonzinho, Deus que, né? Deus julga que a bondade do Senhor ainda é aplicada na justiça dele. É que é difícil para nós. Nós achamos que é justo aquele que faz só a coisa que a gente quer. Vamos continuar, queridos. Vamos continuar. Qual foi a primeira pergunta para o povo de Israel em Malaquias 1, 2? Isso mesmo. Está quase chegando lá. Isso. Essa é a pergunta. Em quem temos amado? Quem está perguntando? O povo de quem? Edom? Não, o povo de Deus. Em quem nos temos amado? Os irmãos lembram qual foi a resposta do Senhor? Em Malaquias capítulo 1, 2, 3. Vamos farfalhar de Bíblia. Nós vimos esse texto aí. Qual foi a resposta do Senhor? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Todavia, amei a Jacó, porém, eu rejeitei Esaú, eu aborreci. Isso é soberania. Mas mais nada. Você vai ter Romanos 9 lá. Vai ter Romanos 9, porque claro, me dizer quem é você, criatura, para discutir com o seu Criador. Irmãos, então olha só. Na resposta de Malaquias, agora só fazendo um parênteses aqui, voltando para o livro de Malaquias, olha só, quando você vai ler agora o livro de Malaquias, você fala assim, Esaú então estava ligado com os edomitas. Não é isso? Então fica mais completo. Né? Vamos continuar. Sidom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Dá uma lida no 1 Reis capítulo 4, versículo 15. E o que esse versículo de Malaquias 1, 4 faz uma correlação, principalmente com o versículo 17. 1 Reis 4, 15. 1 Reis não, 1 Pedro 4, 15.
De quem Deus está falando no início, no versículo 15 e 16? Para quem Pedro está direcionando essa mensagem? Versículo 15 a 16. Para a igreja. A igreja precisa viver em santidade. Olha lá, não como assassino, não como ladrão, não como quem se promete em negócio de outro, mas vocês precisam sofrer, e se for sofrer, vocês sofram como cristão. Não se vergonhem disso, glorifique a Deus com esse nome. Porque esse sofrimento, olha só, queridos, e aí a ligação com aquela última frase de Malaquias 1:4. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ou seja, essa disciplina do Senhor aos seus filhos começa na igreja. Nós já vemos um mundo perdido aí, um dia tudo vai ser julgado. Um dia vai ter um julgamento. Um dia eles vão prestar contas. Mas na igreja, Deus já começa julgando, já. Na igreja, o Senhor já começa disciplinando a nós aqui. Se chega alguém com essas características aqui do mundo, quando ele entra na igreja, ele é transformado. Eu não posso ficar me prometendo as coisas, não. Que isso? Está errado, Zé. Então, eu não posso roubar. Efésios 4, né? Se você roubava, você não rouba mais, você trabalha e dá. Você muda de vida. Esse juízo de Deus aplicado à igreja, esse disciplinar a nossa vida, fazer com que a gente amadureça, acontece na igreja. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Então vai ter o julgamento para aqueles que não obedecem ao Evangelho? Segundo 1 Pedro 4,15, versículo 17, o Evangelho deve ser obedecido? Então desobedecer ao Evangelho é digno de condenação? Bom, é isso. Deus vai julgar aqui? Deus estava julgando aqui? Porque é o mesmo Deus. Então essa ideia de um Deus bonzinho no Novo Testamento, que agora não, é a época da graça, agora a gente não pode ficar falando de pecado, porque o Senhor Jesus veio e pagou pelos nossos pecados na cruz. Quem falou que a salvação é de graça? Quem falou? Teve um alto preço pago naquela cruz, irmão. Foi um alto preço. Então, se o Senhor condena aqui fora dos limites de Israel, aqui também condenará aqueles que não obedecem à lei de Deus. Sim ou não? Isso é soberania. Isso é justiça. Então, queridos, às vezes eu vejo muitos cristãos olham muito para o lado de fora. Né? Quando eu falo para o lado de fora, entendeu bem? O que eu estou querendo dizer é essa questão do julgamento. Parece que Deus está julgando, entra lá no Salmo 78 e o cara começa a achar que é a mesma coisa. Eles vivem, eles são médicos, eles são sadios, eles fazem isso. Não fica olhando para lá, irmão. Você foi salvo. Deus aqui vai disciplinando você. Deus aqui vai conduzindo você. Deus aqui vai te ensinando, porque o teu destino é a presença eterna com Deus. O destino deles, se não confessarem o Senhor Jesus como Salvador, é a condenação eterna. Isso é certo. Deus é Deus de confusão. Então, assim como vemos condenação a Edom, vai ter a condenação daqueles que não confessarem, os desobedientes ao Evangelho. Vamos lá. E agora, para pensar, Messias, lê para a gente um versículo para nós. Desculpa, Romanos 12:19. Não vos ligueis a vocês, mas dai lugar a mim, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu os verei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Alguém lê Tiago 1:19-20. Saber estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vamos lá, repete esses dois versículos. Aplique esses dois versículos. Um de cada vez, né? Exatamente. O Senhor advoga a nossa causa, queridos. É interessante que nós somos tão
sendo injustos com você, estão sendo impiedosos com você, estão sendo maus com você, entrega para o Senhor. O Senhor julga. O Senhor sabe o que você está passando. O Senhor sabe da sua luta. Entrega. Não vá de vingança. Não vá de vingança. Você vai pecar, gente. Deus está no controle. Entrega para o Senhor. Você vê essas coisas, meus amados irmãos. Olha, tardio para falar. Não fica se irando e falando, não. Porque nessa ira não tem justiça. Essa ira não tem justiça. Deixa Deus aplicar segundo a vontade dele. Deus é o justo juiz. Amém? Amém. Vamos continuar. E o orgulho de Edom? A soberba do teu coração te enganou, e tu é que habita nas fendas das rochas, na tua morada, na tua alta morada, e diz no teu coração: quem me deitará por terra? Te montares como águia, puseres o teu ninho entre as estrelas, e de lá te derribarei, diz o Senhor. O que o Senhor está dizendo aí no versículo 3 e 4 do livro de Obadias? Edom ficava, essa região aqui, é uma região montanhosa, uma região que tinha muitas cavernas. Então, para chegar até essas cavernas de Edom, imagina você subir assim em penhascos e adentrar. Os edomitas olhavam ali e só ficavam esperando, né? Só ficavam esperando, ou seja, eles tinham essa soberba no coração: nós somos imbatíveis, ninguém vai conseguir nos vencer. Mas o Senhor falou assim: a soberba do teu coração engana você. Ainda que você habite lá na fenda das rochas, e quando seus inimigos vão, você se esconde na caverna e fica só esperando eles tentarem subir. Olha, eu vou lá na tua morada, lá. Eu vou exercer justiça. Se te remontares como águias, puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá eu vou derrubar vocês. Ou seja, não tem. Diante de Deus, como Deus vai exercer justiça, não tem força, não tem proteção de penhasco, não tem caverna. Diante de Deus, quando Ele vai exercer a sua justiça, não tem como fugir. Então, que hoje o teu coração, o meu coração saia aquecido, né, pela justiça de Deus. Deus aplica a justiça. Deus ama os seus filhos. Deus nos vê nas nossas maiores aflições. Então, estão sendo soberbos, orgulhosos, arrogantes. Eles entregam na mão do Senhor. O Senhor está vendo tudo isso. Você tem orado? Tem pedido a Deus? Ou tem querido fazer as coisas com as suas mãos? Frustrado. Tem se irado? Tem sido vingativo? Você vai se frustrar. Não vai ter sucesso nenhum nisso. É importante nós entendermos isso. Pastor, o primeiro exemplo que vem à nossa cabeça, né, é o exemplo de Cristo, né, que diante do matadouro, né, ele entrou como ovelha muda, né? É isso aí. E ele recebendo a justiça que era para ser imputada a nós, né, que era a condenação do pecado. Ele recebeu dele, por isso nós somos justificados em Cristo, né? Ele recebeu nele a condenação que era nossa. Isso é salvação. Vamos pensar sobre isso, é maravilhoso, né? E como Cristo foi realmente como ovelha muda. Olha lá, eu citei os irmãos. Aqui falando sobre Edom: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Lembra da revelação progressiva? Lá em Hebreus 12 diz que Esaú foi impuro, o qual por um repasto ali vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. E a gente se comove com lágrimas, né? Pastor, aquela pessoa está arrependida. Tá, o que ela fez? Ela chorou. Não, né? Tá, e aí? Qual a mudança de atitude? Ela continua chorando. Né? Não, irmão, arrependimento verdadeiro. Aí, no caso de Esaú, pode buscar com choro. Lembra-se da cena lá, dele tentando lá com seu pai, a bênção do Senhor, aquela coisa? Não, ele vendeu. Ele vendeu por causa de um prato de lentilha. Por causa desse repasto aí feito. Por quê? Porque Esaú era... Quem sabia disso? Quando Deus sabia disso?
Quando ele vendeu o direito de primogenitura? Uma pergunta importante. Quando ele nasceu? Antes dele nascer? O que o Senhor falou para Rebeca? Duas nações em ti. Exatamente. E irá contra outra. Isso. E quem vai servir quem? Mais velho vai servir o mais novo. Olha que coincidência, Esaú sem puro. Soberania de Deus. Soberania de Deus. Ah, Deus, quando eu penso nessas coisas, eu coloco nas palavras de Paulo, né? Assim, são coisas inefáveis, né? Como diz o Salmo lá, coisas maravilhosas demais para mim, né? Gente, olha isso, Deus conhece, Deus sabe, não adianta você mentir para o Senhor. Eu já disse para você mais de uma vez, claro que nós vamos ser prudentes, nós vamos, se acontecer Gálatas 6, se alguém for surpreendido em alguma falta, não vamos falar, mas se pessoas estiverem nos enganando, irmãos, não está enganando a Deus. Deus sabe. Nós podemos ser enganados. Eu posso ser enganado. Você pode ser enganado. Nós não conhecemos o coração? Sim ou não? Você fala para mim, eu te amo, pastor. Eu creio que você me ama. Se você estiver mentindo para mim, eu não tá bom. Olha lá, querido. Vamos lá. Não os enganeis de Deus nesses ombros, pois que ele pode semear, também sem parar. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste. Assim se fará contigo, que o mal feito se tornará a tua cabeça. Essa mensagem de condenação a Edom. Eles viram informação do futuro aqui. 581, Edom foi invadida pelos babilônios. Em 126, esse é o período já dos 400 anos de silêncio, né? Os edomitas foram submetidos por João Arcano, que é um macabeu. Tem esse período dos 400 anos de silêncio, nós vamos citar esse período quando estivermos lá, né? No ano 70, 68, 70, houve desaparecimento dos inimigos. Hoje não se fala mais. A pesquisa que eu fiz parece que algumas tribos meio que indígenas, descendentes de Edom, que existem hoje, assim, mas não mais como nação. A Idumeia é uma região que ficava ao sul da Judéia. O nome grego de Edom, que respeito do Antigo Testamento, abrangia uma expressão maior que a Idumeia. Nós temos essa região. Lembra dos Herodes? Os Herodes, vários idumeus eram Herodes. Interessante, né? O que os Herodes fizeram? No primeiro Herodes, o que foi aconteceu ali? Ele perseguiu quem? Ele quis matar quem? Ele quis matar o rei dos judeus, né? Coincidência. Nossa, tem Deus. Tudo providência do Senhor. Então, a descendência dos Herodes ali veio dos idumeus. Nós vemos isso na continuidade do Novo Testamento. Então, nós temos Obadias, Jonas e Naum, Edom, Nínive e Nínive também. Ficou um pouco mais claro agora Obadias? Agora que você lê Obadias tem esse panorama? Muito bem. Alguém leia o versículo 2 do capítulo 3 de Jonas? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Qual que era a ordem do Senhor para Jonas? Jonas, vai pregar em Nínive. Ok? Você que é de Gat e Efer, é um pontinho aqui. É um pontinho aqui, Gat e Efer, aqui, ó. Aqui, mais ou menos aqui, é Jope. Os dois pontinhos para a gente. Esse é um negócio que estava pensando em Jope do pontinho. Mas aqui é Gat, tá? Aqui é Jope. Vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela. Então, qual que era a ordem do Senhor? Jonas, você vai sair daqui e você vai pregar aqui. Sim ou não? Tão claro quanto isso? Será que Jonas teve alguma dúvida da mensagem do Senhor? Será que ele falou, será que é mesmo? Será que é isso que Deus está falando? Não. Era claro para nós. Salmo 139. Alguém sabe o que diz o Salmo 139? Pelo menos no seu início aí. Até o versículo 12.
Nós cantamos. Inclusive, vamos cantar esse louvor hoje aqui. Eu não posso fugir do teu Espírito. Salmo 139, grava comigo, queridos. Tem 1 minuto aqui. Não dá tempo para a gente chegar no Salmo 139. Pastor, mas não é o livro de Jonas? É o livro de Jonas. Então vamos para o Salmo 139 agora? Não, Salmo 139. É bom que eu já faço a pergunta e não respondo, né? Você percebeu isso? Lá em casa isso fica um motivo de brincadeira comigo, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu sabes, já conheces tudo. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, da tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O Jonas, vamos ver semana que vem, permitindo o Senhor. O Jonas tentou fugir da presença de Deus. O Jonas falou assim: peraí, Senhor, para onde que é para ir? Para Nínive. Semana que vem vamos ver um pouquinho porque o Jonas também fugiu para Nínive, sabe? É para ir para Nínive? Para cá? Não, para cá não, Senhor. Eu não, para cá não. Eu vou para Jope. E daqui, eu vou pegar um barco e vou embora. Não tem louça para colocar aqui, né? Chega nos 4.000 quilômetros. A intenção de Jonas é ir para cá. Sabe por quê, Cris? Para fugir da presença de Deus. Não, o Salmo 139. O que diz o Salmo 139? Para onde eu me ausentarei do Espírito de Deus? Para onde eu fugirei da face do Senhor? Então pode tentar ir para trás. Não vai conseguir, não. Aí Deus promove todo o grande peixe ali do Jonas. Porque o Jonas não quis obedecer a Deus. Não quis pregar para os ninivitas. A mensagem do Senhor chegou aos ninivitas, sim ou não? Teve até que um grande peixe ser acionado para que a palavra chegasse a Nínive. Mas ela ia chegar. Mensagem de a pregação que promoveu arrependimento e depois a mensagem de pregação sobre a condenação. Vamos ver semana que vem permitido o Senhor. Então, Jonas e Naum, vamos passar a leitura desses dois livros da semana que vem. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de meditar na tua palavra, de aprender mais do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque nós vemos a justiça do Senhor, nós vemos o Senhor aplicando, Senhor Deus, toda a sua justiça e também o exercício da tua misericórdia ao teu povo e julgamento, Senhor Deus, aqueles que lhe desobedecem. Nós, Senhor Deus, nós sermos sinceros e fiéis naquilo que pregamos, naquilo que ensinamos. Queremos somente falar da tua palavra, pregar a verdade. Obrigado, Pai, pela bênção de podermos meditar em textos tão profundos, em verdade tão profunda para nós, Senhor. O Senhor é soberano. Cuida de nós. Julga, Senhor Deus, a nossa causa. Não queremos agir com vingança. Queremos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor tem todo o poder. Nós te amamos, Pai, te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Semana que vem, Jonas e Naum, permitindo o Senhor. Lembrando que depois nós voltamos a Malaquias, depois período interbíblico e depois o Novo Testamento.